Já que na última aula os monitores que lecionaram a aula, né? Aí, como eu terminei na última aula, dizendo, a ementa da matéria, a gente basicamente já cobriu toda ela. Só que eu acho que falta um pouco uma aula como a de hoje, né? Que seria assim, meio que rodar isso na prática. Quando a gente entra na parte mais de machine learning, né? Que entra na parte de regressão e classificação, a gente entrou muito a fundo nas equações, mas também já mostrou alguns exemplos de fazer um programa na prática e aplicar um pouquinho desse mundo de machine learning na prática. Né? Então, uma aula como a de hoje meio que cobre tudo isso e dando assim alguns avisos também pré-prova, né? Acaba que uma coisa que não foi tão proposital, mas é bom que já no fim do semestre essa última prova acaba tendo um pouquinho menos de assunto para cobrir, né? Focando mais em classificação, que é o KNN e a logística. Só que vocês têm, assim... Melhor, aí falando da prova, né? Eu vou colocar a lista para vocês, e vou colocar a lista para vocês fazerem, né? Mas, focando nos métodos, tipo, muitos de vocês já sabem que não existem só esses algoritmos de aprendizado de máquina. Tipo, existe um mundo de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Mas a ideia aqui nunca foi estourar 1 bilhão de algoritmos, não. A ideia aqui sempre foi assim, na intuição de vocês, de como brincar e de como fazer uso de cada um deles. E a lição principal seria tipo assim, quando você tiver um problema novo, você trabalha numa empresa ou faz sua pesquisa, que alguém fala assim, olha, vamos usar aprendizado de máquina. Se eu fosse dar uma dica para vocês, se eu falei assim, mais de matéria, é não assumir que existe mágica. Assim, vocês não vão pegar os dados de vocês, jogar no algoritmo e esperar que a coisa meio que magicamente resolva e trabalhe e traga resultados bons. Né? Existe todo um lado de entendimento do problema, dos dados, que eu vou, pelo menos, brincar um pouquinho aqui no mundo de hoje. Então, a gente falou de regressões lineares, com transformações, etc. Vou focar mais na classificação mesmo, já que é esse segundo assunto da matéria. Tem um caso de uso bem bacana de regressão também no livro, eu coloco um link para vocês verem. Posso dar aqui também na prática, se for o caso, se for só para um pouquinho de aula. E o grande foco hoje é como fazer uso e como colar tudo isso no dia a dia. Aí um dos dados que eu peguei, para tentar também sair um pouco do mundo de tabelas, né? Porque assim, a gente está muito focado no mundo de tabelas nesse curso, e como vocês devem bem entender, os algoritmos não existem só para tabelinhas, mas como tudo vai ser um pouco fake, porque a gente vai tratar igual uma tabela. Mas essa base de dados, que ela é chamada de Fashion MNIST. MNIST é um dos, vamos falar assim, duas tarefas, não tarefa de algoritmo, assim, tarefa tipo assim, faça o melhor algoritmo para essa base de dados. Então, é uma das tarefas mais clássicas de aprendizado de máquina. Existe um MNIST clássico que é focado em você reconhecer dígitos. Tipo assim, a pessoa escreveu um 0, 1, 2, 3, 4. São 10 classes, que é cada dígito. Meio que uma escrita à mão. E como a gente prevê cada dígito desse, né? Só que existe uma MNIST mais nova, que é chamada da Fashion MNIST. E ela é bem bacana, ela é um pouquinho mais rica, né? E como vocês conseguem ver, ou talvez não conseguem ver necessariamente nessa figura, são 6.000 imagens de treino, ou seja, isso é aquele problema de aprendizado de máquina, que a gente vai dar para você. Está aqui 6.000 imagens para você treinar o seu algoritmo, 1.000 imagens de teste, então vocês vão ter 2 grupos, treino e teste, já vem pronto para você brincar com isso. Você vai ter 10 classes para fazer algum tipo de previsão. A gente brincou muito com os algoritmos assim, vamos prever uma classe ou falar que funciona com o Anderson de Western, porque a gente tem 10 classes. E a gente tem um tamanho de cada imagem dessa sendo 28 por 28 pixels. Quando a gente olha para uma imagenzinha dessa mais focada, né? Então está aqui cada pixel. O valor
de cada pixelzinho desse vai ser entre 0 e 255. Isso aqui é uma camisa, como você talvez consiga mais ou menos ver, ou o cogumelo de Mario. Então, agora que eu percebi que a figura fica um pouco esquisita. Mas cada imagem dessa, ela é bem comportada no sentido assim, todos os desenhos, né, eles são centralizados, ou seja, a peça de roupa, ela vai estar bem centralizada na sua imagem, e todas as imagens estão em 256 tons de cinza. Então, 0 seria branco, e eu sei que aqui quando a gente bota nesse estilo de cores, fica meio roxinha, mas 0 seria a ausência de cor. E eu acho que 256 seria preto. Talvez eu inverti um pouco essa ordem, mas dá para perceber aqui que você tem basicamente esses tons de cinza na nossa imagem. Então, isso é o tipo de problema que para um algoritmo de aprendizagem de máquina é meio que um prato cheio. Ele é um prato cheio porque eu tenho bastante dados de treino, eu tenho bastante dados de teste, eu tenho bastantes classes para brincar, né? Só que eu não tenho uma tabela, que é meio que assim, durante todo o curso, a gente foi brincando mais com dados tabelares mesmo, dados tabulares mesmo, né? E fazendo uso dessa brincadeira. E aqui eu não vou ter esse mundo pronto. Mas indo aqui mais para o notebook, assim, voltando um pouco para o notebook nas nossas aulas, né? Eu coloquei lá no notebook uma função, que é uma função para carregar os dados. Baixei ela da internet. Esses dados são um pouquinho grandes. Então, se eu pego aqui o tamanho da base, 30 MB, que não é o fim do mundo de grande não, mas são 30 MB de dados. Vocês conseguem ver que tem basicamente as imagens de treino, os labels, né, a resposta de treino, teste, né, as imagens de teste, 10.000, os labels de teste, as imagens de treino, os labels de treino, e esse código vai abrir e ler isso para vocês. Não precisa se preocupar muito em como funciona esse código não, mas tudo que ele faz é ler um arquivo gzip, que é o tipo de dados que está aqui, e carregar isso para a gente, né? Então aqui eu tenho, não rodei a célula importante. Então aqui eu tenho a minha base, treino, teste, teste, pegue o treino, pegue as 10.000 amostras de teste. Nesse meu notebook, embora seja possível fazer, não vai ser muito rápido não, eu não consigo trabalhar com as 60.000 imagens de treino e com as 60.000 imagens de teste, de forma que, e com as 10.000 imagens de teste, né, de forma que eu consiga rodar tudo isso na aula. Mas aí eu separei 500 imagens iniciais do conjunto de treino para treinar, as 500 imagens iniciais do conjunto de teste para testar, e aí eu consigo rodar com o meu notebook. Mas fica um pouco assim a cargo de vocês, dependendo da máquina de vocês, aumentar ou reduzir esse valor. Nós temos, se eu faço aqui um conjunto, né? Nós temos 10 classes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9 de teste e de treino também. E uma coisa importante dessa aula, que eu acho que não está nos slides em local nenhum, mas eu consigo rodar para vocês aqui rapidinho. Uma coisa muito importante daqui é que as classes, entende? Tipo assim, tem essa chamada de NumPy, que não sei se a gente já viu ela, mas eu tenho certeza que vocês já sabem ler a documentação do NumPy e se virar um pouco. Tem essa chamada que retorna a contagem, né, dos elementos dos vetores. E vocês percebem que, tipo assim, a classe 0 tem 53 instâncias, a classe 1 tem 40 roupas, a classe 2 tem 40 roupas, a classe 3 46. Vocês percebem que a coisa é mais ou menos balanceada. Ou seja, para cada peça de roupa minha, sim, o notebook está no Git já, para cada
pecinha de roupa minha, eu tenho mais ou menos a mesma quantidade no meu conjunto de treino e teste, que também transforma o problema muito mais fácil. O mundo ele não é assim. Entendeu? Já está chegando no ponto da matéria que eu falei isso no início, mas voltar a falar isso aqui no fim, né? Esses dados todos que a gente vê na matéria são muito comportados para o mundo real. No mundo real, possivelmente você vai ter mais camisetas e tênis do que outras classes. Assim, a coisa não vai ser tão balanceada como é a nossa Fashion News. E não vai vir as imagens em escala de cinza e não vão vir as imagens com cada pecinha de roupa bem centralizada. Assim, a gente consegue brincar com esses dados, pelo menos, para ver o mundo, né? Se você observar os dados da forma que ele vem na base, então assim, pegando aqui a figura 10, que eu acho aquela camisa que está no slide, ela não vem na forma de uma matriz. Ela vem na forma de um vetor de 784 posições, onde esse vetor é basicamente assim, você pega a primeira linha da sua matriz, depois você pega a segunda linha, pega a terceira linha e cola uma do lado da outra. Então isso também é uma outra coisa que faz com que a gente consiga trabalhar com esses dados de uma forma muito mais simples, porque vira uma tabela, onde nessa tabela basicamente o primeiro atributo, ou a primeira coluna, é a quantidade de preto ou de branco que tem aqui. Depois é segundo, terceiro, quarto, quinto. E vai surgindo a imagem em algum local aqui no meio desse vetorzão. Se eu pegar este vetor e redimensionar para 28 por 28, então aqui eu tenho uma imagem, né? Print e.shape. Então aqui agora eu vou ter a minha imagem 28 por 28. Eu consigo, em uma chamada Python, meio que mostrar a camisa, que é a instância 10, e a instância 1 é um sapato. E aqui eu tenho também um sapato nesses tons de cinza. Tá claro qual é o problema que a gente está abordando aqui? Qual é a ideia, qual é tudo? Alguma dúvida? Ok, então bem direto ao assunto, né? As imagens estão aqui em tons de cinza e está aqui as 10 classes que a gente consegue ter na nossa base, né? Então vão ter bolsas, camisetas, ankle boots, outro tipo de ankle boots, então é a mesma coisa. Então botas, vestidos, casacos, sandálias, moletons, né, pullovers. Não sei se cheguei em 10 ainda, porque tem repetições aqui, mas isso são mais ou menos as 10 classes que a gente tem que prever. Isso são imagens reais, só que muito bem tratadas para a gente brincar aqui nessa base. Né? Então, isso aqui claramente é uma camiseta com algum desenho na frente. Né? E vocês já conseguem, talvez, começar a ver o tipo de problema que surge na prática em machine learning, né? Quando a gente vai brincar de rodar esses algoritmos no dia a dia, porque tem classes aqui que vão se confundir umas com as outras, né? Tipo, eu não sei, talvez para esse vestido fique claro que isso aqui é um vestido, entendeu? Mas talvez para um outro vestido, tipo esse aqui, isso pode muito bem se confundir com um casaco. O formato é bem parecido dessas roupas, né? Então isso que vai começar a confundir o nosso algoritmo, entende? Tipo assim, como é que ele consegue diferenciar uma peça de roupa da outra, né? E se a gente volta umas 3 aulas lá atrás, ou 4 aulas atrás, né, que é aquela aula de regularização, o maior problema da gente no aprendizado de máquina é realmente tentar fazer generalizado. Então vocês vão conseguir, num conjunto de treino, possivelmente ter uma acurácia quase perfeita, meio que decorando os dados, né? Assim, você pega o KNN da aula passada e você faz um KNN com um K muito pequeno, tipo um NN, ele vai quase que decorar os dados, mas quando eu der um novo vestido, ele vai começar
a se confundir. A gente tem que fazer esse balanceamento entre acerto no treino e acerto no teste. Dúvidas, é claro? Tudo ok? Então, vamos lá, né? Então, aqui tem os dados, 784 imagens. Está aqui uma das imagens na forma de vetor. Se você pega um vetor em Python, tipo, só para mostrar aqui como é a brincadeira, né? Então, você pega aqui um vetor, uma matriz qualquer, tipo 1,2, 2,3. Então, aqui eu tenho a minha matriz de 4 elementos. Se eu faço um ravel, então, basicamente, é pegar a primeira linha, colar aqui, a segunda linha, colar aqui, e isso aqui é o formato da minha imagem. Ela meio que destrinchada como um longo vetor. Que está destrinchado como um longo vetor, e eu tenho N instâncias, uma coisa de uma grande tabela, para que a gente consiga treinar. E aqui está os labels que a gente tem, né? A classe 0 é camiseta, a classe 1 é calça, a classe 2 é moletom, a classe 3 é vestido, casaco, sandália, tênis, bolsa, ankle boot. Está aqui essas 10 classes que a gente vai ter aqui prever. Como eu já falei com vocês desde a aula de logística, né? Embora eu vou terminar aquele de logística antes da prova, isso aí é uma coisa que eu disse para mim mesmo, para ficar mais claro, já que ela ficou um pouquinho confusa. A gente já está um pouco no momento da matéria também, que a gente não precisa fazer tudo do zero, né? Então, os modelos de aprendizagem de máquina, eles já vêm prontos para a gente numa biblioteca, tipo a biblioteca Scikit-Learn, né? A gente pode colar aqui o nosso gradiente descendente, rodar uma linear, a gente pode pegar as derivadas da logística e fazer um gradiente descendente aqui também. Mas vocês já pegaram a ideia do gradiente descendente, de otimizar os parâmetros, de pegar, assim, de alguma forma, os parâmetros que melhor se ajustam aos dados e conseguir brincar um pouco com isso. E o nosso problema, como sempre, vai ser um problema de generalizar. A base do MDIS já vem com o conjunto de treino, já vem com o conjunto de teste, mas vocês nunca mesmo devem otimizar os parâmetros de vocês num conjunto de teste. Então, o que vocês têm que fazer no código de vocês e no notebook de vocês é ignorar que isso existe até o fim do seu notebook. Você não deve tornar parâmetros aqui nesse seu conjunto de teste. E o que a gente vai fazer nesses dados é pegar o treino e quebrar o treino em dois conjuntos de treino e teste, que é o conjunto de treino e validação. A brincadeira que vocês podem fazer na cabeça de vocês, que talvez me ajude sempre, é tipo assim, o teste é o futuro. O teste não existe. Tipo assim, ele só existe quando você vai escrever o artigo. Ele só existe quando você vai fazer a apresentação para o cliente. Ele não existe até esse momento. Então você assume que você não sabe nada disso. Na competição do Kaggle, o teste é aqueles dados que eles nunca mostram para a gente. Eu tenho esses aqui para brincar. Então é isso que a gente vai fazer na nossa base. Então o Scikit-Learn tem um códigozinho que é bem bacana, né? E talvez assim, alguns dos conceitos da matéria começam a se colar juntos, né? Porque a gente tem que treinar o nosso modelo e a gente tem que treinar o nosso modelo avaliando em algum conjunto de validação, assumindo que o teste está lá guardado. Só que dependendo da forma que os seus dados estão vindo, pode ser que os primeiros 100 elementos sejam só casacos. Quando você for treinar, você vai ficar totalmente viesado. Então, quando a gente falou de amostragem, a gente falou rapidamente de uma ideia de amostragem estratificada. Então, esse código aqui de amostragem estratificada que vem na biblioteca, o que é que ele faz? Ele vai pegar os seus dados, vai separar em treino e teste, ou treino e validação, mas vai tentar, ao máximo, garantir que tenha a mesma quantidade de casacos, a mesma quantidade de bolsas, a mesma quantidade de sei lá o que for, em cada grupinho desse, para que o seu classificador consiga trabalhar bem.
E quando a gente olha, por exemplo, aqui rodando esse código, então eu falo para ele, olha, crie para mim 20 grupos, 20 quebras dos dados, de forma aleatória, randomize os dados antes de fazer essas 20 quebras, e vai ter um laço, depois que eu chamar o método split, né, esse objeto aqui meio esquisito, em que vai vir cada grupo desse. Então, no primeiro grupo de 20 que eu tenho, eu vou ter 470 instâncias para treinar, 31 para validar, e o meu teste não está aqui em lugar nenhum. Embora eu carreguei lá o conjunto de teste lá em cima, ele deveria estar lá em cima aqui, eu não vou tocar nele até o fim do meu notebook. Eu deixo meu teste guardado para brincar com ele depois. Tá clara a ideia? Dúvidas? Não? Certo. Então agora vem a parte que os últimos anos simplificaram muito para a gente, porque então eu faço 20 grupos desses, ou seja, cada grupo tem mais ou menos o mesmo tamanho do treino e teste, né? Na medida do possível. Como o número não divido por 20 e como eu tenho que garantir alguma forma uma representação de grupos, tá aqui os meus 20 grupos. Se eu pegar, deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Talvez se eu fizer isso aqui, y train int treino return counts igual a true. E se eu imprimir isso, você vê que os conjuntos de treinos têm quase sempre a mesma quantidade de números. Você tem 49 classe 0 para treinar, 36, 42, 61, e todos eles mantêm essa contagem. E se eu pegar também o validação, se eu pegar aqui a validação, você vê que é bem menor, afinal o conjunto de validação, se eu faço 20 folds, vai ser meus dados, 20 por 20, né? Mas eu tenho 3 camisetas, 2 alguma coisa, 3 outra coisa, eu tenho a mesma quantidade em cada classe para fazer aqui a minha validação. E o que esse for faz, se você quiser ver meio que o for executando, é que ele retorna índices de treino e validação, fazendo aqui 20 folds. E se você quiser lembrar o que é 20 folds, regularização. O que eu estou fazendo com esse código é basicamente, se eu voltar aqui para a minha aula 20, o que é chamado de validação cruzada, que é pegar os meus dados, quebrar em 20, embora aqui eu quebrei em 5, né, nos meus slides, e separar, olha, embora eu não tenha um conjunto de teste aqui, que ele realmente já está oculto, né, mas use 1, 2, 3, 4 e um para teste. Use 1, 2, 3, 4 e 1 para validação, né? Então estou fazendo meio que essa quebra aqui nos meus dados. Tá clara a ideia? Ninguém tem, sim, só porque eu estou colando coisa lá de trás junto. Assim, então, se tiverem dúvidas, por favor, como sempre, perguntem. Para a gente deixar claro que tudo funcionando. Certo. Então, como eu estava dizendo antes, né? Felizmente, no mundo de hoje, a gente não precisa estar implementando todo o algoritmo de aprendizado de máquina do zero. Eu acho que é interessante implementar alguns. Por exemplo, eu acho bacana o processo que vocês fizeram na lista 1, na lista, sei lá, 5, 6, de implementar uma regressão linear do zero e ver um gradiente descendente executando do zero, né? A logística também funciona com um gradiente descendente. Se você derivar a perda dela e otimizar, você vai ter os parâmetros melhores para aquele algoritmo. Um KME nada mais é que uma distância, como está no grupo da aula passada. Eu acho interessante para a gente meio que entender como tudo roda, mas já tem tudo pronto. Então a biblioteca Scikit-learn já traz tudo isso pronto para a gente. Então, tentando assim também melhorar um pouco da logística, né, que eu acho que foi um caso que a gente não explorou de forma tão ótima, a ideia
que ela vai estar otimizando por baixo. Então, isso eu coloquei no slide da aula logística. Eu só trouxe para cá para mostrar para vocês. É tipo assim, você vai ter uma instância, tipo um gatinho, novo aqui, e você quer prever uma classe, um ou zero, que eu sei que não tem nada a ver com o nosso problema, né? Se o gatinho é cute, é fofo ou não. E você faz isso otimizando uma função. Da mesma forma que a regressão linear, ela otimizou uma função, né? Uma função aqui dos parâmetros técnicos que a gente quer aprender em cima desse gatinho. Então, esse slide que eu peguei lá do DS100, eu acho que era muito bacana, que ele mostra a ideia do que é essa equação gigantesca e feia aqui. Que eu coloquei as derivadas e tal, mas talvez não dê a intuição naquela aula, né? Se a gente assume que a instância de treino é esse gatinho, e que esse gatinho já tem o rótulo 1, onde a classe 1 quer dizer que ele é cute, né? Que ele é fofo, essa linha aqui, essa parte aqui da sua logística, que é esse 1 menos y, como o y é igual a 1, isso aqui vai ser zerado. Isso aqui tudo meio que vai embora. Então, toda essa parte da equação meio que vai sumir. E você quer achar uma função que é essa aqui, que é essa log da sua sigmoide, né? Que ela maximize a chance desse gato ser da logística, e maximizar a chance implica em minimizar a perda, que aqui é negativo. É só você inverter o sinal do gradiente descendente ou não. Então, como esse gato aqui ele é fofinho, a perda ela fica bem baixa quando eu consigo prever, está aqui a minha previsão, que ele é fofinho mesmo. Então está aqui, o y é 1 ou 0, só faz ligar esse fator, e quanto maior a minha previsão for, que é essa curva, que ele é fofinho, melhor eu vou estar. Eu tenho que achar os parâmetros para isso. E aqui é o meu que tem os valores de, eu observei isso, o oposto é aquilo, está aqui o que eu estou prevendo, que é 0,8, o complemento é isso. Então a minha perda, ela é baixa. Quando eu pegar o outro caso, que é o caso aqui do Grumpy Cat, que ele não vai ser cute, mas vai ser um pouquinho melhor, né? Assim não vai ser também não tão feio. A gente vai otimizar o outro lado dessa nossa função. Meio que o oposto do que a gente estava brincando antes. Existe um parâmetrozinho θ que está aqui oculto nessa funçãozinha, só que essa função é aquela curva logística lá da aula logística, eu acho que eu não tenho aqui, tenho. É essa curva logística aqui, e a gente quer achar esse valor, que é um compromisso dos meus dados entre as instâncias positivas e as instâncias negativas. Quando eu brinco com esse valor, eu brinco com essa curva. Então, você me está otimizando essa troca entre esses dois mundos. Então, e sempre que essa função logística bizarra for maior do que meio, você prevê que a classe é 1 sobre 2. Aí você pensa, tá, mas vamos com calma, claro, né? Uma regressão logística, ela não é muito diferente de uma regressão linear, assim, as derivadas são mais chatas, talvez, a função de perda é mais chata, mas no fim a gente aprende os parâmetros sem nenhuma intervenção da pessoa, né? Tipo assim, o que é que eu vou fazer com a logística para precisar de treino, validação e teste? Se eu simplesmente faço, olha, aprendo uma logística sem se preocupar muito com os nossos dados, né? E a primeira aula que eu falei de treino, validação e teste foi justamente na aula de regularização. Por quê? Como a gente quer que os dados generalizem para o futuro, a gente quer que os dados consigam prever alguma coisa do futuro, alguma coisa que vem além do meu conjunto que eu tenho agora, né? É muito fácil para uma logística começar a fazer overfitting quando os seus dados têm essa cara aqui. Então aqui eu tenho a classe 0, aqui eu tenho a classe 1, e não existe nenhuma confusão, diferente daquele caso do LeBron James, né? Em que essas duas se misturem, né? Lá tem um pouquinho para cá dessa classe, tem um pouquinho para cá dessa outra classe, né? Se você otimiza
a função logística aqui, ela vai literalmente colocar os pesos para infinito, para fazer uma reta aqui assim, e pegar do outro lado, e não vai conseguir prever nada, não vai ajudar em nada no nosso treino e no nosso teste. Aí como é que a gente tratou isso no caso da linear? No nosso caso lá da regressão linear, né? A gente regulariza os parâmetros. Que isso também é um conceito que eu estou voltando aqui meio que de propósito, que eu acho que é muito importante você pensar qual é a tarefa de generalizar o seu algoritmo dependendo do mapa. Então, se eu assumir que eu tenho uma logística de 2 parâmetros, que tem a forma naquele slide, e se eu assumir que eu estou rodando um algoritmo de gradiente descendente nesses 2 parâmetros, e se eu assumir que quanto mais profundo aqui essa perda, né, essa piscininha, melhor vai ser a minha otimização, vocês vão rodar o código e ele vai parar aqui. Só que quando esse código parar aqui, o seu gradiente for caminhando, né, e teta 1 e teta 2, e parar aqui, ele não consegue generalizar o futuro. Ele não consegue prever nada do futuro, porque ele está muito overfitted para o treino. Ele só se preocupa em capturar o treino. Então, existe um fator de desconto, que é a regularização, que é a norma do vetor de parâmetros que você aprende. Isso aqui são os parâmetros que vem lá na linear ou da logística, onde quanto maior esse parâmetro, maior vai ser a norma, porque a norma nada mais é do que a soma dos elementos ao quadrado. Então, quanto maior esse parâmetro, maior vai ser essa norma, e pior vai ser a minha perda. Eu quero uma perda pequena. Então, quando eu coloco um custo para ter a minha regularização, eu meio que crio essa bola, porque uma norma é uma equação de esfera e uma circunferência. Eu meio que crio essa circunferência e eu falo, você vai parar aqui. Você não vai conseguir parar, você não vai caminhar no gradiente descendente até chegar na sua solução ótima. Você vai parar com valores menores dos seus parâmetros, que seria na ordem. São valores que não são os melhores para o treino, mas são valores que provavelmente funcionam muito melhor para o seu conjunto de validação e para o seu conjunto de teste, evitando assim o problema de overfitting. Então isso que é a noção de regularizar. Então aqui a gente vai perder os valores, né, dentro dessa norma, que está ali em cima, é basicamente a norma dos parâmetros ao quadrado. Quanto maior vai ser pior na perda, então a gente quer minimizar isso. E pensando no gradiente descendente, ele para aqui, ao invés de caminhar até ali, com a esperança que vai capturar os dados melhores e evitar esse caso de colocar os pesos para infinito. Sempre que há uma logística meio suave, entende? Porque pode ser que o conjunto de teste esteja aqui, né? Pode ser que ele não seja tão justinho assim. No KNN, a gente tem o mesmo efeito. Karen, vou mostrar para vocês, né? Que é o parâmetro K. Quando eu uso um K baixo, eu fico meio que decorando o conjunto de treino. Se fosse possível usar um K igual a 0, eu decoraria o conjunto de treino inteiro. Quando eu uso um K alto, mais eu regularizo e mais eu permito o meu algoritmo cometer erros no treino, de forma que ele funcione melhor no teste. Então a gente tem 2 parâmetros que fazem a mesma coisa. Um é o K, do KNN, e a outra é esse fator aqui, lambda, da nossa regularização da logística. Então vamos voltar aqui para o notebook, certo? Dúvidas, está claro? Ok? Então vamos por partes, né? Um fatorzinho, vamos ver aqui também. Um fator que vocês também começam a perceber, né? É que não é simples brincar com o valor desses classificadores, né? Porque quando a gente falava da regressão linear, tem aquele R2 que tinha uma interpretação muito bacana, a fração da variância que ele consegue capturar. Num algoritmo de classificação, a gente não vai ter um R2 para a logística,
embora chame regressão logística, existe um pseudo R2 que não importa essa matéria, mas não vai ter um número necessariamente maior é melhor. Existe a likelihood, a ação de P, que também não vai ser interpretável. Mas quando a gente pensa numa previsão, e quando a gente pensa num conjunto de testes que tem alguma verdade, né, a gente pode simplesmente, que eu fiz rapidinho no notebook na logística, contar os acertos. Então, quando você prevê que a classe é 1, quando você prevê que a classe é 1 e quando a classe realmente é 1, você tem um verdadeiro positivo. Quando você prevê que a classe é 1, só que a classe real é 0, você tem um falso positivo. Quando você prevê que a classe é 0, só que na verdade aqui ela foi 1, você tem um falso negativo. E quando você prevê que a classe é 0, só que na verdade ela foi 0, você tem um verdadeiro negativo. Então o classificador ótimo pegaria os dados mais aqui e pegaria os dados mais aqui e deixaria essa outra diagonal toda zerada, sempre acertando na nossa previsão. Quando a gente pega essa matriz de previsão contra a verdade, né, existe um mundo de métricas que a gente pode tirar. A mais simples delas é justamente somar essa diagonal, o quanto as previsões 1 realmente foram 1, o quanto as previsões 0 realmente foram 0. Então está aqui o nosso true positive mais o nosso true negative, e dividir pelo total. Qual é a nossa taxa de acertos? Seria a acurácia. A gente pode também fazer uma taxa de erros, que seria ver o oposto, né? Ver aqui essa outra diagonalzinha nossa. Existem outras duas métricas que eu acho que elas são bem assim interessantes. Mas quando a gente tem classes desbalanceadas, talvez no contexto da matéria a gente não use tanto elas, mas eu vou mostrar elas na aula de hoje, né? Que é a noção de precisão. Então, o que é precisão? Quando o seu algoritmo ele prevê que é essa linha aqui, entendeu? Qual é a fração de casos que ele acertou? Então, assim, então, um algoritmo que fala assim, olha, aqui está 10 instâncias e 9 delas foram corretas, tem uma precisão de 90%. A revocação, por outro lado, está preocupada assim, olha, se existem, cadê aqui o meu truth, né? Isso. Se existem 500 instâncias da classe 1, quantas eu capturo realmente? Então, uma tem a ver com o conjunto total e a outra tem a ver com o conjunto que eu retorno. Uma tem a ver com a linha, pegue aqui esse TP e divida por essa linha, outra tem a ver com a coluna, pega aqui esse TP e divida por essa coluna. Um algoritmo ótimo vai pegar os dois fatores para a gente. Se eu tenho 500 camisas, ela vai retornar 500 camisas e tudo que ele fala com a camisa realmente é uma camisa. Essa é um pouco a ideia de precisão e revocação. Tem uma figurinha no notebook que mostra isso melhor, tá? Pra gente. Então você tem um classificador. Esse seu classificador vai retornar aqui essa bolinha de instância, né? Então aqui as instâncias que ele retornou. Ele fez 1, 2, 3, 4 acertos positivos. Fez aqui 1, 2, 3, 4, 5 acertos negativos, né? Então está aqui um verdadeiro positivo. Opa! Aqui está o nosso erro, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 erros. E a gente está só preocupado em ver assim, quantos acertos do nosso classificador veio no conjunto que ele retornou. Então aqui o nosso classificador tem 1, 2, 3, 4, 4 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 dividido por 9 de precisão. É o quanto ele retorna. A revocação tem a ver com tudo que ele poderia fazer. Então vão ser 4 elementos divididos pelo tamanho dessa caixinha aqui, né? Você deveria ter falado que tudo isso era bolinhas. Você falou que foi só isso, revocação baixa. Você deveria ter falado que tudo isso aqui era. Você deveria ter falado tudo que você retornou, você errou alguns. Então, precisão vai ser um pouco baixa. Está clara a ideia dos dois? Dúvidas? Não?
Às vezes eu duvido que você não tem dúvida. Mas ok, eu já falei tantas vezes aqui na aula que eu vou deixar meio que passar. Professor, Oi. a revocação para aqueles itens que não são verdadeiros, que você não quer, por exemplo, não caminho, sei lá, ela não serve para nada, assim. Não, você pode fazer uma revocação por negativo também, você pode fazer para os dois lados. Mas para que Eu posso fazer a revocação desse lado e desse lado. Existe uma revocação positiva e uma negativa. A negativa seria isso dividido pela caixinha cinza. Mas qual que é a utilidade da revocação negativa? Qual que é a utilidade da revocação negativa? Depende da sua aplicação, sabe assim? É bom que vocês perguntam, por isso que eu tenho que forçar vocês a perguntarem, né? Porque existe, se você pegar, tipo assim, o Wikipédia dessa brincadeira, existe um mundo de métricas que você pode tirar. Tem a revocação, tem a taxa de falso positivo, tem a taxa de falso negativo, tem a precisão, tem uma prevalência, tem uma acurácia, tem cada uma dessas. Todas elas têm um propósito dependendo do seu problema. Entende? Tipo, em alguns problemas, ou em alguns casos seus, você pode estar preocupado com a revocação do caso negativo. Tipo assim, você quer acertar mais uma classe X. Isso não é tão claro no caso aqui das nossas camisas não, né? Mas tipo assim, é contexto. Talvez seja mais benefício para você maximizar qualquer uma dessas células. Você pode maximizar qualquer uma dessas células. E existe também o conceito de aprendizado de máquina, né? Que é, não existe almoço grátis, né? Que é no freelance. Você geralmente não vai conseguir maximizar tudo não. Puxar de um lado vai tirar do outro. Quando a gente pensa numa máquina de busca, onde uma máquina de busca é o Google, você faz uma consulta e retorna alguns resultados, vocês só olham no Google para a primeira página, que são os 10 primeiros elementos. Então o Google é muito preocupado em precisão. Ou deveria ser, né? Muito preocupado em precisão. É tipo assim, aqueles 10 primeiros tem que ser certo. Pode ter 1 milhão de coisas várias, mas aqueles 10 primeiros tem que ser certo. Isso é precisão. Tá? Se você faz um algoritmo, para vocês acordarem, se eu faço um algoritmo que retorna tudo igual a 1, qual é a revocação dele, por exemplo? Dúvida? Se eu faço um algoritmo tolo, em que qualquer instância nova do futuro, vou chegando, eu falo, é da classe 1, é da classe 1, é da classe 1, é da classe 1, é da classe 1. Qual é a revocação desse algoritmo? Não. Oi? 1 porque é 1. Isso. Entendeu? Tudo que é positivo eu acerto. A revocação vai ser igual a 1. Só que qual vai ser a precisão desse algoritmo? Depende do balanceamento. Exatamente. Tipo, se eu falo que tudo é 1, se eu pegar aqui esse caso, esse códigozinho, né? Cadê? Ah, Jesus. Aqui. Se eu falo que tudo é 1, ou seja, se tudo que eu prever são bolinhas para esse conjunto como um todo, eu vou pegar todo o quadrantezinho verde. Então eu vou ter revocação igual a 1. Só que eu vou ter uma precisão baixa. Se eu faço um algoritmo que diz que nada é 1, eu tenho uma precisão perfeita. Assim, mais ou menos, é uma divisão por zero. Mas você pode pensar que eu tenho uma precisão perfeita. Assim, tudo que eu falei que é 1, que eu acertei. Porque eu não falei que nada é 1. Entendeu? Então, você quer uma troca desses dois números. Você quer um balanceamento entre esses dois númerozinhos aí. Aí aqui o notebook vai formalizar os números. A acurácia, a precisão, a revocação. E por fim, existe a média dos dois, que é o que é chamado de F1. Só que você não tira a média aritmética, você tira a média harmônica. Uma ideia de tirar aqui a média harmônica, que são duas taxas, né? Taxa de acerto nesse conjunto e taxa de acerto nesse outro conjunto aqui. Então a média harmônica é uma média adequada. Ou se você quiser pensar de uma forma mais simples, a média harmônica vai penalizar o pior. Um algoritmo que tem precisão de revocação zero vai para zero. Um algoritmo que tem precisão zero de revocação 1 vai para zero. Porque a média harmônica ela tende a puxar para o menor número.
Mais dúvidas? Não? Então, vamos lá. Você sabe explicar como os algoritmos utilizam cada parâmetro? Não, meu Deus. Que parâmetro? Esse, se você quer utilizar acurácia, se quer utilizar precisão, provocação, Ah, tá. como funciona lá dentro? Você quer os parâmetros da regressão linear, então. Isso aqui? Tá, vou falar agora para você. Tem a ver com o notebook. Então eu tenho aqui no meu notebook aqui toda a historinha, né, de precisão e revocação, eu tenho as bases, eu tenho os dados. E eu tenho o nosso algoritmo KNN. Então no meu algoritmo KNN, eu vou executar ele e eu vou tentar otimizar a acurácia, que é o que você está perguntando aqui. Né? Tipo assim, e como é que eu tento maximizar o meu algoritmo para ter uma acurácia alta, né? Então eu vou quebrar os meus dados em vários conjuntos de treino e validação. Eu fiz 20 conjuntos de propósito nessa brincadeira. Então eu tenho aqui 20 conjuntos de treino e validação para executar. Quando eu faço o fatiamento dos vetores, né, eu criei essa variável xtt, que é o treino do treino, ytt, que é o treino do treino. Eu criei um xv, que é a validação, e um yv, que é a minha validação. Eu vou testar na mão, sem usar scikit-learn, só para deixar claro qual é a ideia. Uns 20, que eu não sei quantos são, valores de K, que é a quantidade de vizinhos que eu uso no meu KNN. Então, se a gente pega a aula 22, que não existe. Então, KNN. Então, se a gente pega, tipo assim, a aula de KNN, vocês lembram que lá... Ah, tem aqui a figura, né? Vocês lembram que aqui a gente tem essa noção, né? Tipo assim, quando K é igual a 3, então para essa pessoa aqui, para esse elemento novo, eu vou ver os 3 vizinhos mais próximos e vou prever a classe B, que é a maioria. Quando K é igual a 6, se vê que a previsão mudou, eu vou prever esse outro conjunto aqui, né? Então, o valor de K meio que dá uma noção do quanto eu estou decorando os dados. Eu acho que a figura que fala isso melhor, se eles colocaram aqui, né? Seria esse KNN para regressão, que eu sei que não é o nosso problema. Porque se você assim, K igual a 2, você basicamente decora os dados, sem ser regressão. Quanto maior o valor de K, mais regularizado eu estou. É a mesma coisa de regularização. Eu não vou fazer essa decoração. Quando o K é muito alto, eu só tiro uma média. Então, a mesma brincadeira. Então, quando o K aqui for próximo de 2, 3, 1, eu vou estar basicamente overfit. Quando for para 100, eu vou estar underfit, né? Eu vou meio que estar dando uma coisa muito geral. E a gente quer pegar um balanceamento entre os dois. Então, eu crio o meu modelo, que na biblioteca vem nessa classe aqui, que é o KNN Classifier, que tem um parâmetro, onde esse hiperparâmetro, se falar correto, é a quantidade de vizinhos. Eu vou testar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, blá, blá. Para cada vez que eu testar isso, eu vou fazer o treino no meu conjunto XTT, que é um subconjunto do treino. Então, eu tenho essas variáveis para prever esse meu 1y aqui. E eu vou verificar o quanto eu acerto no meu conjunto de validação. Que aqui seria melhor eu colocar aqui o meu x, v, que é o meu conjunto de validação. E se eu fizer um print aqui, só para deixar claro, né? Eu estou num fold x, e aqui eu tenho um NN, e aqui eu tenho uma acurácia. Então, no meu primeiro fold, eu testei K igual a 2, e está aqui a minha acurácia na validação. Isso não é o teste. Testei 3, está aqui a minha acurácia na validação. Testei 4, está aqui a minha acurácia na validação. Testei 5, 6, 7, 8. E você vê que quando é 2, 3, 4 ou 5 se dá bem, quando eu vou aumentando, tende a se dar mal. E para a primeira iteração
que eu faço. Deixa eu apagar aqui esse print, que esse print vai demorar muito tempo. Para a primeira iteração que eu fiz, a melhor escolha no conjunto de validação foi 7. Para a segunda foto que eu fiz foi 3. Para o terceiro foi 6. E a gente não vê muito um padrão aí não, né? Porque isso é aquela coisa comumente para a gente. Tipo assim, não, quando você fizer nos dados comportados, vai aparecer aqui 3. Né? Cada vez aparece um valor diferente. Mas a gente consegue lidar com esse mundo. Nunca apareceu 100, nunca apareceu... apareceu 50 uma vez, né? Mas nunca aparece números... Então, assim, o 100, né? Que é o caso mais extremos. Então, eu vou ver para cada fold desse quantas vezes o n foi escolhido. Então, eu vejo que, no geral, a gente escolhe um valor de k. Né? Um valor de k entre 0 e 10. Raramente a gente vai escolher um valor de k igual a 20 ou 50. Isso seria, assim, uma forma de fazer todo esse processo manual. Então, 5 vezes foi 3, algumas foi 2, outras foi 4, etc. Se eu tirar uma média ou mediana disso, vai ser 4. Acho que a média vai ser também, vai ser 7, não lembro mais. Se eu tirar uma mediana disso, vai ser 4. E só agora é que eu vejo algum resultado no meu conjunto de teste. Entende? Só depois de escolher o melhor parâmetro é que eu vejo um resultado no meu conjunto de teste. Então, eu vou criar um modelo novo que eu vou rodar no treino inteiro. Eu vou rodar no treino inteiro. E aqui eu vou ver qual é a minha acurácia no meu conjunto de teste. Então, eu acerto bastante a classe 1, que eu não lembro qual é a classe 1. Eu erro a classe 2. Eu erro a classe 6. Aqui eu tenho a precisão, a revocação. E aqui eu tenho o F1, né? Então, você vê que algumas classes... Sim, eu também não falei um pouco sobre isso, né? Na aula de logística, a gente falou assim, como é que eu crio um classificador multiclasse? Você treina a classe 0 contra o resto, né? A classe 1 contra o resto. Então, tem a métrica quando a classe 0 é positiva e o resto é negativo. Quando a classe 1 é positiva e o resto é negativo. Então, aqui é a precisão para cada classezinha dessa, a revocação, o valor de F1, quantas instâncias eu tenho, e a gente consegue começar a entender como o nosso algoritmo funciona nessa brincadeira. Por que você nunca otimiza no teste? Porque eu consigo escolher um valor de k que vai ser melhor aqui no meu teste do que 4. Talvez o valor 2, 3 ou 5 seja melhor do que 4, né? Mas eu não deveria otimizar nada no teste. Eu só fiz a otimização no treino e validação aqui em cima. Está claro assim o pipeline? Qual é a ideia? Se vocês pensam em trabalhar nesse mundo, vocês vão fazer isso, basicamente. Vocês vão rodar, testar, avaliar, rodar, testar, avaliar, rodar, testar, avaliar. Então, assim, é um pouco mecânico, mas o bom é que tem muita coisa já pronta, né? Tipo assim, e a gente consegue ver melhor qual é cada caso desse. Uma outra forma de entender isso é você fazer o que é chamado de uma matriz de confusão. Então, como é que eu observo uma matriz de confusão, né? Quando você preveu que aquela matriz diz lá, né? Quando você preveu que a coisa é camiseta, quantas camisetas você acertou? Quanto maior, quanto mais amarelinho, maior. Então, parece que as camisetas dão certo, mas parece que os casacos, eles se confundem com as outras classes, né? Parece que o casaco se confunde, as sandálias se confundem com os sapatos, as camisetas se confundem principalmente com os casacos e com os vestidos, né? Então o KNN não é o melhor algoritmo do mundo aqui, não. E aqui a gente vê o quanto eu estou errando, né? Então é meio que fazer essa mesma figurinha para 2 classes, fazer ela para 10 classes. Então, quantas vezes eu acertei? Quantas camisetas eu falei que era calça? Eu falei que era... Você vê que eu nunca falo que a camiseta é calça. É um valor bem baixo. Quantas eu falei que era moletom, que era vestido? A camiseta se confunde com a camisa? Que óbvio, né? Assim, né? As bolsas, por algum motivo, se confundem com os pullovers, ok? E as camisas
não se confundem tanto, né? Tipo assim, as botas se confundem com os sapatos e a coisa meio que vai. Mas aqui também é outra forma de você ver. Isso aqui é uma diagonal forte nesse gráfico. Qual é um problema de aprendizado de máquina que eu não sei resolver? Depois que eu faço isso uma vez, eu acabei de mostrar o teste. Aí eu vou e faço de novo. Né? Acaba que você acaba otimizando o teste. Você tem que evitar isso, mas é meio que um trabalho seu braçal mesmo. Tipo assim, quando você tem os dados de training test, nada impede de eu voltar aqui agora e fazer, não, vou tentar outros parâmetros, né? Até eu conseguir pegar esse teste. Esse problema existe, ele é real. Sabe? Tipo assim, depois de um tempo, a Netflix fez um Netflix Challenge. Então a Netflix no início fez um desafio para pesquisadores de aprendizado de máquina recomendarem filmes e eles criaram seus algoritmos e depois de um tempo eles falaram, olha, a partir daqui nada mais importa. Porque estava todo mundo já decorando o teste. Mesmo as pessoas sem olhar para o teste do seu algoritmo, elas começaram a decorar o teste nas suas cabeças, nas suas escolhas de parâmetros, etc. Então eles meio que pararam, olha, a partir daqui o challenge não serve mais de nada. Qualquer resultado novo não generaliza. Né? Então, mas tentem olhar para o teste sempre, né? Só façam isso no fim do seu algoritmo. Então, quando você faz isso... Tá, dúvidas? Só para a gente continuar? Não? Okay. Então, quando você faz isso uma vez para a sua regressão, para o seu modelo KNN, né? Você pode fazer novamente para o seu modelo da logística. Alguns algoritmos numa biblioteca tipo Scikit-learn, você não precisa fazer treino e validação, eles têm esse CV aqui por baixo, porque eles fazem treino e validação sozinho para você, tentando 100 valores diferentes de regularização numa regressão logística, onde o caso multiclasse vai ser one versus the rest, né? Um contra o resto, sem um intercept, que eu não preciso de um intercept nesses meus dados, é meio que vocês mesmo. Então, por baixo, você vê que demora, o algoritmo já estava fazendo uma validação cruzada de treino e validação para escolher os melhores parâmetros. Por que a biblioteca não faz isso para todo algoritmo, entende? Porque para alguns casos, e eu acho esse link aqui muito interessante, se quiser ler ele depois, está no notebook, né? Para alguns casos, assim, você consegue fazer validação cruzada de uma forma mais otimizada. Né? Quando os modelos são lineares, tipo uma regressão linear, ou uma logística, a gente pode meio que voltar para esse caso, tirando alguns logs. Tá? Então, quando a gente tem modelos de uma certa forma, o valor da validação cruzada meio que vem direto da solução do modelo. A gente não vai entrar muito nisso na matéria aqui, mas esse link eu acho muito bacana de ler e de ver e de ter uma noção, entendeu? Do que está acontecendo. Então eu rodei aqui a minha logística. Depois de eu rodar a minha logística, eu tenho aqui a minha regularização. Então cada classe tem um fator de regularização diferente. Algumas são quase zero, porque eu não tenho preocupação com o overfitting delas. Outras vão ser um pouco... Ah, não, esses são os que eu testei, desculpa. Isso aqui não são os que eu... Não são os que eu fiz, não. Tá, depois eu vejo isso, é melhor... Então, algumas classes, já que eu tenho uma classe contra todas as outras, algumas classes vão ter mais regularização do que outras. Você vê que se elas ordem de grandeza é bem maior. Porque algumas são mais difíceis do que as outras, né? Algumas eu vou tender a fazer overfitting e errar mais, outras gente não. Então ele fez meio que um contra o resto. Tem tudo isso aqui. A classe final, que é até os sapatos, né, tem um valor bem alto, justamente para evitar o nosso overfitting. E esse classificador da logística, ele se dá um pouco melhor, se você pegar assim a média do Precision, do Recall e do F1, 7.8, 7.6, 7.6, ele se dá um pouco melhor do que a regressão linear. Só para fechar essa parte da aula, eu digitei aquilo errado, eu sei, entende?
Aqui eu tenho o meu fashion name list. Aqui eu tenho em algum lugar do mundo, que eu não vou saber aqui, os resultados, entende? E aqui vai ter um mundo de classificadores que rodam no fashion name list e está aqui a métrica de cada um deles. Né? Então, se eu fosse rodar um SVM, que não está na nossa matéria, eu ia treinar em 1 hora. Não tem muito tempo para treinar essa brincadeira não. Mas vai ter uma acurácia de 0,83, entende? Se eu for treinar... Cadê a nossa logística aqui, né? Regressão logística, tem várias variações delas, entende? No geral, elas estão melhores do que a minha, aqui nesse meu código, né? Mas o meu código estão rodando só com 500 classes. Eles rodaram só com 500 instâncias, né? Eles rodaram com as 60 mil instâncias, né? E quanto mais dados, pode ajudar o meu classificador. Aqui tem um valor da acurácia para a logística. E você vê que cada escolha de parâmetro tem uma capacidade diferente de generalizar. Né? Aqui está o KNN. Eles acharam que 1, 9 ou 5 é uma distância boa, que meio que casa com o nosso notebook, né? O nosso notebook quase nunca vai escolher um valor muito alto, fica aqui entre 1 e 10 também. Só mostrando, assim, por partes, né? Se eu rodo um KNN com K igual a 400, o meu poder de capturar o teste morre. Meu algoritmo começa a morrer. Não é a melhor escolha para o meu K. Se eu rodo com K igual a 1, ele até que se dá bem, mas o K igual a 6 deveria ser melhor. Foi um pouquinho melhor, né? Mas o K igual a 6 ou a 4 deveria ser melhor, né? Que é a nossa escolha aqui de K. E é assim que vocês brincam disso na prática, né? Tipo assim, treino, validação e teste, rodar os dados, observar os valores. E é isso. Então vamos agora para outra base. Eu vou fazer uma outra noção de machine learning na prática também, né? Porque no exemplo anterior, tudo funciona muito bem, porque as figuras são muito bem comportadas. Então todos os valores são entre 0 e 255 das minhas figuras. Só que no mundo real, a gente tem dados em escalas diferentes, né? E a gente vai ter também uma mistura de dados categóricos com dados numéricos. Então, se a gente volta para o caso do LeBron James, eu tenho aqui a tabelinha dos nossos dados. E vocês talvez lembrem que a gente usou só uma coluna durante a aula, que é a coluna aqui de short distance durante a nossa aula. Só que eu tenho a data do jogo, que é um numérico assim, pode ser visto como um numérico. Eu tenho aqui um minuto do jogo, né? Eu tenho aqui o oponente, se era indiano, se era do tipo. Eu tenho aqui o tipo de jogada que estava acontecendo, o tipo de shot que aconteceu. Eu tenho umas 6 ou 8, sei lá, 3, 6 features para brincar com esses dados, né? E lembrando da primeira aula nossa, isso aqui são dados numéricos e dados que também são categóricos. E quando você tiver que fazer uma regressão ou uma classificação com dados categóricos, você tem que converter isso para numérico. O KNN não sabe o que é Drive Layout Shot. Não sabe o que é Two-Point Field Goal. Você tem que converter esse valor de alguma forma, né? O que a gente faz muito, pelo menos no âmbito da matéria, é criar essas variáveis dummies. Quando que é uma variável dummy, né? Você converte a sua categórica em atributos numéricos 0, 1, presente ou ausente. Então, o oponente, GSW, Indiana, Thor, etc., só são 3 jogos aqui, parece, né? Então, na primeira instância, o oponente era Indiana e não era Thor, GSW, nem BOS. Então, você cria, para cada valor da sua categoria, uma coluna nova. Você tem 4 oponentes, 1, 2, 3, 4 colunas novas. Isso é o que é chamado de, em outras palavras, One-Hot Encoding, que é o nome aqui, acho que
One Hot Encoding é o nome dessa brincadeira. E por que você cria colunas novas e não atribui um número aqui, né? Eu não coloco que Boss é 1, GSW é 2, Indiana é 3 e TOR é 4, né? Porque isso não é um número. Tipo assim, isso não é um valor numérico. É muito melhor você criar cada coluna aqui para você, os tipos de ações diferentes. Então, os seus dados que tinha 6 colunas, né? Ou 7 colunas, agora tem 384 linhas e 44 colunas. Né? Agora eu tenho 44 colunas para fazer a minha previsão. O problema ainda existe, porque se eu pego a data e se eu converto essa data para o valor correto, uma data no computador, né, é o número de nanosegundos aqui, segundos, que passou desde 1º de janeiro de 1970. Então a data está na escala 10 a 18, o minuto de jogo está numa escala de 0 até o tempo do jogo, e todas as outras variáveis estão numa escala 0, 1, que são as nossas categóricas. Entendeu? Se você roda um algoritmozinho aqui também, ele vai se dar mal. Ele não vai começar a se dar bem, não. Um teste de sanidade que eu sempre faço é isso. Se eu computar uma distância do nearest neighbors, que é uma distância euclidiana, né? Essa variável aqui vai dominar. Entendeu? Tipo, uma diferença aqui nessa variável é que vai começar a bagunçar o meu algoritmo por causa do tamanho dela. Então eu vou focar só basicamente no game date, né? Então é melhor você padronizar os dados. Então você vai criar seu treino, seu teste, tá aqui. Eu vou usar 200 linhas para treino e as últimas 180 para teste. Eu vou normalizar os meus dados. Onde normalizar os dados é tirar a média e dividir pelo desvio padrão, igual a gente fez em várias aulas no passado. Um fator importante que tem que seguir vocês para sempre. O teste não existe. Então você nunca normaliza o teste. Você normaliza só o treino. Entende? Então tem uma classezinha do Scikit-learn aqui que vai cuidar de normalizar os dados. Então aqueles dados que eram 10 a 18 viram uma faixa padrão. Você vê que toda coluna agora está numa faixa padrão. Cada coluninha dessa, eu tirei a média e dividi pelo desvio padrão. Então essa classe aqui, Standard Scalar, faz isso. Tira a média e divide pelo desvio padrão. Tira a média do treino para cada coluna e divide pelo desvio padrão do treino para cada coluna. Cria uma classe nova. Treino a minha regressão logística, que vai rodar bem rapidinho aqui. Treinei a minha regressão logística fazendo validação cruzada para escolher o melhor parâmetro. Nesse momento, eu vou avaliar no meu conjunto de teste. Só que o seu conjunto de teste, nesse momento, ele não está na mesma escala do que o seu conjunto de treino. Aí o que você tem que fazer para padronizar os seus dados, né? O teste, você pode imaginar que é uma instância vindo a cada vez. Um jogo novo LeBron James, um jogo novo LeBron James. Então você vai pegar os seus dados de teste e você vai reduzir dos seus dados de teste, se eu conseguir fazer isso aqui numa linha só, né? A média dos seus dados de treino. Eu vou padronizar usando o treino. E eu vou dividir isso pelo meu desvio padrão do meu treino. Então o teste ele é normalizado usando a média do treino e o desvio padrão do treino. Você tem que assumir isso, o teste não existe. Só que quando eu pegar a primeira instância do teste, que é esse jogo aqui, eu falo, opa, existe uma média do treino, vou normalizar, e o desvio padrão do treino vou normalizar. Então tá aqui os meus dados de teste agora, com NANS, aparentemente. Vou mostrar daí. Porque acho que o meu teste não tem nenhum jogo com esse GSCW. Isso pode até explicar para o meu algoritmo se dá um pouquinho
mal, né? E vejo a minha precisão e revocação, que não é a melhor coisa do mundo, mas mais ou menos 0,67, 67% das vezes, a acurácia deve ser a mesma coisa, já que os textos são iguais, né? Eu vou acertar os lances e as jogadas de LeBron James. Um fator muito bacana da logística é que o valor do coeficiente ele é interpretado. Porque assim, se você pegar a curva sigmoide, se a gente volta lá para nossa aulinha de... que eu não vou pegar a consiga aqui. A gente volta lá para nossa aulinha de logística, né? Quando esse valor é negativo, isso quer dizer que quanto mais próximo da sexta LeBron James está, mais chance ele tem de acertar. Quanto menor esse valor, mais eu prevejo a classe, porque esse número é negativo. Quando eu pego um caso negativo como esse, isso quer dizer o quê? Quando o tipo de ação é esse tal de fadeaway jump shot, LeBron James tende a errar mais. Quando o tipo de ação é esse pull-up jump shot, que é positivo, LeBron James tende a acertar mais. O valor do parâmetro na logística meio que dá uma noção de interpretação aqui nos nossos dados, né? Porque dependendo do valor desse... Só para a gente fechar aqui essa aula. Acaba que a aula foi até longuinha. Dependendo aqui do valor dessa logística, ela vai inverter. Tipo, o que eu perdi. Pode estar dado, desculpa. Aqui, tá? Então, quando o valor é negativo, eu meio que inverto a previsão, né? Quando o valor é positivo, eu meio que jogo para cá. Então, quando o valor é positivo, quanto maior a chance da classe 1. Quanto o valor é negativo, quanto menor, maior a chance da sua classe 1. Ok. Entendeu? Você está falando desse negócio de normalizar o teste, mas quando você cria o conjunto de regras para normalizar, você pode normalizar o teste? Não, você tem que normalizar o teste para ele ficar na mesma escala do seu treino. Você tem que fazer isso. Só que você não vai usar a média do teste para normalizar o teste. Você vai usar a média do treino. Então, a gente ficou tão claro quando eu quis. Sim, mas quando você cria uma outra métrica de normalização. Não. O teste não existe. Isso é o que eu estou na cabeça de vocês. Você guarda tudo do treino e reaplica no teste. Porque senão você pode estar vazando informação do futuro para o seu algoritmo. Então, se eu for normalizar o teste, eu uso o treino. Você usa dados do treino. Isso. É isso que tem que fazer. Na prática. É isso aqui, já falou de LeBron James, notebook, etc. Mais dúvidas? Não? Então, tá. Deixa eu falar com vocês uma outra coisa, né? Então, basicamente, esses são os algoritmos de classificação que a gente tem que aprender na matéria. KNN e logística. Tá. Se os dados são temporais, tem problema sim. Se você pegar o link do slide que tem aqui, dados temporais têm um tratamento próprio sempre. Porque o futuro, ele existe, né? Ele está lá no tempo, né? Então, se você pega aqui o link que eu peguei, tem toda uma seção só para dados temporais, né? Explicando o que você deve fazer com dados temporais. A questão é mais na hora de normalização. Por exemplo, se eu for normalizar um dado temporal, eu tenho que usar desde D-1 até 0. Mesmo que D-1 seja teste. Se for uma janela de teste, talvez você consiga. Sempre faço essa pergunta, faz sentido fazer essa normalização se eu estivesse observando isso agora? Porque imagina o seguinte, né? Assim, embora a sua dúvida, você quer mais focar no seu trabalho, imagina que eu vou prever o primeiro jogo aqui de LeBron James. Imagine que isso foi LeBron James jogando agora, fazendo um lance. Eu quero prever esse lance. Eu não tenho uma média de um número. Eu tenho, é ele, né? Se eu tirar a média aqui vai ser 0. Eu não tenho o desvio padrão de um número, vai ser infinito. Vai ser, sei lá, uma divisão por 0. Vai dar algum erro numérico. Então, o que eu posso fazer com essa uma instância é pegar a média do treino, o desvio padrão do treino e normalizar os meus dados. Porque eu não tenho muita informação com essa uma instância. Se a sua série temporal vem em janelas, você pode até usar aquela janela. Mas você não pode usar o futuro dela, né? Você não pode usar o futuro de
do que vem depois. Então, assim, esses são os algoritmos que a gente não colocou na matéria, né? Mas tem um mundo de outros algoritmos que vocês podem usar para machine learning, né? E só para mostrar mais dois aqui no fim dessa parte de classificação, né? Que são as árvores e as florestas. Eu nem vou ter código sobre isso, não. Mas um algoritmo que eu acho muito bacana e que é muito fácil de interpretar são chamadas as árvores de classificação e as árvores de regressão, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande hoje em dia em conseguir fazer sentido do algoritmo. Um dos motivos que eu coloquei esse exemplozinho de lembrou-dias aqui no fim dos slides é porque na logística a gente consegue impor meio que fazer sentido do algoritmo, porque se esse atributo aqui tem peso zero, ele não serve de nada para prever o que lembrou-dias vai fazer, né? Então se for um dunk shot, isso não me ajuda em nada a prever se ele vai acertar ou não. Se for, sei lá, qualquer uma classe dessa, não me ajuda em nada a prever se vai acertar ou não. As árvores de decisão e classificação, elas são simples de interpretar, a gente consegue desenhar elas, assumindo que elas têm um tamanho razoável, né? Então aqui é um exemplo de algum dos livros, não vou lembrar qual é não, onde a gente quer prever um animal, quer prever uma classe aqui que é algum animal, com base em atributos. Eu peço desculpa para os vegetarianos, porque aqui realmente tem uns bichos. Não tinha reparado nisso nos bichinhos, né? Mas tem aqui essa brincadeira de prever cada animal desse, né? Mas, basicamente, um animal tem mais de 5 patas. É um animal que se esconde embaixo da cama? Não. É um animal que produz mel? Então vai ser uma abelha. Como é que eu monto uma árvore de decisão? Entendeu? Acaba que é muito simples, né? Se você lembra da aula de logística, eu falei rapidinho do conceito de entropia, então não tem muito como explorar a fundo o conceito de entropia na matéria, não. Mas se você pensar em entropia de uma forma bem tosca, quando as coisas são uniformes, a entropia ela é máxima. Quando você concentra um atributo quando você concentra em alguma classe, a entropia ela tende a reduzir. Então isso é uma noção de entropia que a gente pode ter. E quando a gente pega os nossos dados que estão categorizados com one hot encoding, né, fica bem claro como é que a gente monta uma árvore de decisão. Você vai ter uma resposta, que é aqui o seu y, aqui eu tenho o meu h de y. Você vai ter os seus atributos, que é F1, F2 e F3. E você pode, para cada atributo desse, tipo assim, quando o F3 estiver ligado, estiver comum, nota que eu estava com zero, eu não peguei a linha, eu vou computar a entropia da minha resposta. Quando essa entropia for baixa, isso quer dizer que o atributo F3 tende a concentrar a resposta em algumas classes. Quando essa entropia for alta, isso quer dizer que o atributo F3 não faz nada para que eu consiga prever essas classes. Como é que eu monto um algoritmo agora? Recursivamente. Percorro cada atributo, computo a entropia Y, pego o menor e faço uma quebra para a esquerda e para a direita. Então, o atributo aqui de menor entropia, o que melhor prevê é se tem mais 5 patas, porque vai separar os insetos dos outros animais. Então, só que fica lá em cima. Aí depois eu chamo recursivamente para a esquerda e para a direita e faço a mesma coisa com os outros atributos, né? É um algoritmo bem simples, ele é bem antigo. Acho que é um dos mais antigos que existe. Quando você pensa nos dados como sendo binários, é bem fácil entender o que vai fazer. Mas mesmo se os seus dados não forem binários, né, você sempre pode discretizar. Tipo, maior, menor que a média, quartis, ou talvez testar todos os valores possíveis, né? O único fator importante aqui é ter uma entropia para cada atributo. E o que ele é interpretável é que ele vai criar essa árvore
onde que eu posso ver, olha, a classe vai ser 0 ou 1 quando tal valor menor que tanto, tal valor menor que tanto, eu caio aqui, ou quando tal valor menor que tanto, menor que tanto, eu meio que caio em cada lado desse. É a mesma ideia para a regressão. Existe também uma árvore de regressão. Só que na regressão a gente não tem entropia, mas eu posso escolher assim, qual é o atributo que reduz o erro quadrado? Então, se eu pegar aqui o meu valor de y real, isso seria um número, né? E se eu tirar a média de todo mundo que tem um atributo 3, e eu fizer assim, o valor de y menos essa média de todo mundo que tem um atributo 3, então aqui agora eu vou quebrar a árvore de acordo com esse erro quadrado na regressão. E é o mesmo algoritmozinho que se mantém. Diferente do KNN, o algoritmo ele começa a fazer o overfitting quando a árvore é muito grande. Então, o que a gente faz na prática é controlar o tamanho dessa árvore. Então, árvores menores fazem overfitting, árvores maiores fazem overfitting. Então, você meio que treina o algoritmo assim, menor entropia aqui, esquerda, direita, tamanho 1, eu já corto. Tamanho 1, eu já corto. Eu tenho aqui um erro no teste, um erro na validação e um erro no treino. Eu sei que a figura está muito tosca nesse slide, mas é bem claro. Tem um erro, treino, validação e teste. É 3 erros para cada caso meu. Aí eu vou meio que punando essa árvore para chegar no meu algoritmo. Um dos motivos que eu gosto da árvore é porque eu já falei com vocês que eu adoro Bootstrap. Né? E existe um algoritmo chamado uma floresta de regressão. E uma floresta de regressão é uma ideia, é basicamente assim, construa várias árvores, onde cada árvore dessa vai executar em uma amostra de Bootstrap dos seus dados. Então, faça um Bootstrap, construa uma árvore, faça um Bootstrap, construa uma árvore, faça um Bootstrap, construa uma árvore, e você constrói cada árvore dessa. Florestas de regressão e de classificação é um algoritmo muito poderoso. Assim, muito poderoso mesmo. Se você pegar os seus códigozinhos, talvez aquele slide que estava esse benchmark aqui, entende? Não sempre é essa base, mas no geral fica entre os melhores. Quer ver eu errar, obviamente? Aqui eu tenho SVMs. Isso aqui é meio que florestas também, né? Isso aqui seria um pouco aqui. O Random Forest fica entre os melhores algoritmos para você fazer a sua classificação. Entende? E o que é o Random Forest? É rodar essa brincadeira de construir uma árvore de decisão com entropia. Só que você constrói em uma amostra de Bootstrap, em outra, faz umas 1000 amostras dessas. Ou 1000 não vai rodar, mas umas 200 amostras dessas. Cria várias árvores e depois tira a média das árvores. E o Bootstrap tenta capturar um efeito da população real. E por isso que isso funciona muito bem. Né? Você tenta capturar um efeitozinho da sua população real. Eu coloquei aqui só para juntar assim, 3 partes da matéria numa aula única, embora isso não está na emenda. Falei muito hoje, né? Oi. Um Random Forest? Muito. Mas ele tem uma vantagem, né? Cada árvore dessa é independente da outra. Você pode rodar em paralelo. Você pode rodar. Qual? Que ganha aqui? SVC? Isso aqui é um SVM. SVM é um algoritmo de classificação que muita gente gosta. Ela é muito bacana assim porque ele tenta achar um hiperplano, né? Realmente assim, eu até gostaria, gente, de falar de vários algoritmos na matéria, mas não dá muito, não. Mas qual é a ideia do SVM? Você quer achar uma reta que separa os seus dados e você quer achar essa reta de forma que essa margem aqui seja máxima entre a classe A e a classe B. O problema de SVM é que o problema de otimização que ele faz não dá para resolver com gradiente descendente. Na verdade, é um problema que vocês nem veem a solução nem em PO, quem faz PO. Então, assim, a solução do SVM é um pouco chata de otimizar. Mas a brincadeira que o SVM está fazendo é achar essa reta. E o que é mais bacana do SVM é que existe o que é chamado de um kernel trick,
Eu aqui mostrando aqui é... Opa, faltou um C. Que essa figura aqui tá ótima. Essa figurinha aqui tá bem bacana. Porque assim, o SVM ele consegue separar até esse caso, em que isso aqui é a classe 1 e que isso aqui é a classe 0, né? Agora, como é que o SVM faz isso? Ele tenta achar uma reta ou um hiperplano que separa seus dados. Não existe reta nem hiperplano que separe esses dados assim, não. Mas se eu pegar esses dados e jogar para frente aqui, existe um hiperplano nessa dimensão que vai separar os meus dados. Então, o que você brinca com o kernel tree é de projetar os dados para um espaço de maior dimensão. Então, você projeta seus dados 2D para um caso 3D e resolve agora, nesse caso, 3D. É um algoritmo bem... Eu não tenho como mostrar o algoritmo, não. Mas são, assim... Só entenda que cada um deles tem um objetivo. Se você abrir o scikit-learn, vai ter um mundo deles para vocês brincarem, rodarem nas matérias. A aula que vem não supervisionado, para cobrir o PCA. Aí eu falo um pouquinho de caminhos. Na última aula, eu vou tentar fazer para vocês uma coisa que é um mapinha de optativas, entende? Para talvez ajudar vocês no futuro. As optativas dessa área já estão sendo definidas, tem várias semestres que vem, então talvez vocês tenham uma noção de quais vocês querem fazer. Eu tenho que fazer um mapinha para vocês na última aula. Mas, no geral, a matéria está basicamente acabada. Isso aqui. Mas venham nas outras aulas. Tem assunto ainda. Tem, assim, assunto extra que eu posso falar. Beleza. Só isso.